Bem, hoje eu vou falar sobre a fisiopatologia da cetoacidose diabética. Eu sou a Tawane Pereira de Paula, sou uma atividade avaliativa da disciplina de Atividades Integradoras 3. Bem, então, do que se trata a cetoacidose diabética? A cetoacidose diabética ela vai ser, então, uma complicação da diabetes mellitus, especialmente a do tipo 1, que ela é uma doença autoimune que ataca as células do pâncreas e, em decorrência disso, diminui a produção de insulina. A cetoacidose diabética, ela vai ser então uma complicação a esse quadro, que vai apresentar uma tríade, que é a glicemia acima de 200 miligramas por decilitro, um pH abaixo de 7,3 ou bicarbonato abaixo de 15, que configura uma acidose, e a presença de cetonemia e cetonúria. Bem, ela então vai ser um quadro grave, de alto risco, um quadro emergencial, que vai estar muito associado ao diagnóstico da diabetes mellitus do tipo 1. E por que que esse quadro ocorre? Bem, essa complicação, ela vai ser uma complicação que ela vai decorrer, então, da falta de insulina, seja uma falta de insulina absoluta ou relativa, e que, em decorrência disso, vai ter uma menor entrada de glicose nas células, especialmente nas células do músculo esquelético e nas células do tecido adiposo. Dessa forma, o organismo vai entender que ele não tem glicose e vai entrar no estado de catabolismo, tanto do metabolismo da glicose quanto do de lipídios e de proteínas. É importante lembrar que, sem você no estado grave, já no normal da ausência de insulina, o organismo vai ter então a glicosúria, que é uma maior eliminação da glicose na urina em decorrência do seu acúmulo no sangue, né, da hiperglicemia, uma poliúria, que é uma maior excreção também de água pelo poder osmótico da glicose, uma polidipsia, que vai ser um estímulo maior da sede, já que está eliminando mais água, e uma polifagia, já que está quebrando lipídios, está quebrando proteínas do organismo, e também está entendendo que ele não tem glicose, então ele vai ter um maior estímulo para a fome. Bem, então, a cetoacidose, ela vai ser um agravamento desse quadro da ausência de insulina em situações que tem muita hiperglicemia, e o organismo, a partir da quebra de lipídios, ele vai fazer, então, a produção de corpos cetônicos, que vão ser uma forma melhor de energia em alguns locais. Bem, quais são os estímulos e processos bioquímicos para que ocorra a cetoacidose diabética? É importante salientar que com a baixa de insulina, o organismo vai entender, então, que não tem glicose e vai liberar os chamados hormônios contrarreguladores, que são o glucagon, o cortisol e as catecolaminas. Esses três hormônios, eles vão atuar no metabolismo tanto de glicose, lipídios e proteínas para tentar fazer com que haja mais glicose no organismo. Esses hormônios vão favorecer, então, a lipólise, que vai ser a quebra de lipídios, a proteólise, que vai ser a quebra de proteínas, vou explicar o porquê mais para frente, a glicogenólise, que é a quebra de glicogênio, para conseguir, que é a forma de armazenar a glicose, para conseguir liberar mais glicose no sangue, e vai aumentar a gliconeogênese, que é a nova produção de glicose, e diminuir a glicólise, que seria a quebra de glicose no fígado. Bem, com relação aos lipídios que são liberados nessa quebra, são ácidos graxos livres, e eles vão no fígado participar da beta-oxidação, e a partir disso vão produzir uma molécula chamada de acetil-CoA. No normal, esse acetil-CoA ele vai participar do ciclo de Krebs em produzir ATP. Só que nessa situação não se tem estímulo para isso, se tem estímulo para a produção de glicose para liberar no sangue. Em decorrência disso, esse acetil-CoA ele vai ser utilizado então para a formação de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, no caso, são o acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e a acetona. Bem, com relação a esses corpos cetônicos, é muito importante salientar que eles são liberados no sangue e a partir disso vai ter uma queda do pH sanguíneo. Ele vai ser utilizado como forma de energia em alguns locais, como por exemplo no cérebro. Só que, entretanto, quando começa uma produção muito grande de corpos cetônicos, eles vão se acumular no sangue, que é a chamada cetonemia, e vão ser mais eliminados na urina, que é a chamada de cetonúria. Bem, então, o organismo ele vai passar então para um estado de cetoacidose diabética, ou seja, vai ter uma acidose metabólica em decorrência dessa grande quantidade de corpos cetônicos do tipo em um gap elevado, porque o organismo vai tentar tamponar e nesse tamponamento vai liberar alguns ânions que vai desregular o balanço entre cargas positivas e negativas no sangue. Bem, com relação aos aminoácidos que eu também mencionei que seriam liberados, eles são liberados na proteólise, né? E a partir disso eles vão para o fígado no estímulo de gliconeogênese, que é para produzir uma nova glicose a partir de aminoácidos. Como eu disse também, a presença de glicogenólise para tentar quebrar a glicose,
glicogênio para então produzir mais glicose. Bem, todos esses estímulos são resumidos nessa imagem, em que tem uma deficiência de insulina, que vai atuar no tecido adiposo e também no músculo para que ocorra a lipólise e a proteólise. Os lipídios vão ser usados na cetogênese no fígado, gerando cetoácidos que vão se acumular e vai gerar cetonúria. Os aminoácidos liberados vão participar da gliconeogênese para a produção de nova glicose. Então, vai ter uma hiperglicemia e uma glicosúria. Ambas as situações levam a uma poliúria, que é um aumento da excreção de água nos rins, junto com a cetonúria e glicosúria, e vai ter a causar, então, uma depressão volumétrica da volemia sanguínea, e a partir disso uma polidipsia, que é um maior estímulo para que ocorra ingestão de água. E a quebra de tecido adiposo do músculo vai gerar, então, uma polifagia, que é uma maior fome. Bem, e quais são as consequências desses processos? Como dito anteriormente, tem uma maior excreção de água por conta do poder osmótico, tanto do corpos cetônicos quanto da glicose. Esse poder osmótico também vai levar a uma maior excreção de eletrólitos na urina, que seria o sódio, o potássio, o cálcio e o fósforo, que vão então abaixar a quantidade plasmática. Entretanto, o potássio tem um pequeno porém, porque ele vai funcionar como um mecanismo de tampão celular. Então, por conta da acidose, ele vai ser trocado com hidrogênio no sangue, vai ser liberado mais no volume plasmático. E também porque na lipólise e na proteólise, ele vai acabar sendo liberado mais no meio intracelular, o que vai poder mascarar o seu valor plasmático. E por conta disso, tem que se prestar atenção que mesmo que ele esteja com um valor normal, é importante suplementar, porque na correção da cetoacidose, ele vai voltar para o meio intracelular e esses valores plasmáticos vão cair absurdamente. Bem, em decorrência de toda essa fisiopatologia, quais são os sintomas e qual é o quadro clínico apresentado? Bem, inicialmente o paciente vai ter então os sintomas que eu mencionei, de poliúria, polifagia, polidipsia e cansaço, que ele é um quadro inicial, e quando a cetoacidose ela começa a se instalar mais, ele vai apresentar outros sintomas, dentre os quais desidratação, náusea, vômitos, parestesia, mal-estar, dor abdominal. É importante lembrar que nem sempre o paciente vai mencionar uma presença de diabetes, porque ela é muito associada com o diagnóstico de diabetes, então ele não sabe que tem esse distúrbio. É importante lembrar também a presença de cetonúria, que é a eliminação dos corpos cetônicos na urina, e também do hálito cetônico, porque a acetona, um dos corpos cetônicos, ela é eliminada no trato respiratório. Bem, com relação à maior eliminação de água na urina, vai ter então uma desidratação, que vai abaixar a hipovolemia, vai causar uma hipovolemia, e então vai ter uma redução da pressão arterial. Com relação à desidratação, também vai ter sintomas, como, por exemplo, pele seca e fria, uma língua seca, uma hipotonia de glóbulos oculares, extremidades frias, e também vai ter a chamada respiração de Kussmaul, que é uma respiração que ela ocorre devido a uma hiperpneia, que o paciente está tentando compensar de forma respiratória a acidose que tem dentro do organismo dele. Então, sempre é importante mencionar que ela vai começar, então, com sinais clássicos de uma diabetes mellitus descompensada, que é poliúria, polifagia, polidipsia, e então ela vai progredir. E ela vai progredir com vômitos, com náuseas, com sonolência, com torpor. E em casos muito graves, ela pode até levar ao coma. As referências utilizadas foram essas, e muito obrigada.